Corinthians, Atlético Mineiro, Flamengo, Botafogo, Vasco, Fluminense, Internacional, Guarani e Palmeiras. Esses clubes fazem parte de uma lista dos 10 que mais devem para a União, entre todos os clubes do futebol brasileiro. Mas no vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te explicar o que são essas dívidas e por que elas podem se tornar, num futuro próximo, iguais a zero. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal. E antes de começar a falar sobre as dívidas dos clubes brasileiros, só fazer 3 rápidos pedidos. Primeiro deles, para você se inscrever no canal do Nicola, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, depois para acionar o sininho e por último, para me seguir lá no Instagram no @JorgeNicola, beleza? Bora fazer esse vídeo para repercutir uma notícia divulgada na semana passada pelo Valor Econômico, dando conta das dívidas dos clubes brasileiros para com a União. E os números são bem assustadores. O Corinthians, por exemplo, que lidera esse ranking, deve 737 milhões de reais, de acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, essas dívidas todas com a União. Nessa lista dos 10 clubes que mais devem também estão o Atlético Mineiro em segundo lugar, 356 milhões de reais, Vasco da Gama é o terceiro com 256 milhões de reais, na sequência aparecem Botafogo, 251 milhões, Flamengo, 224 milhões, a Confederação Brasileira de Vela e Motor, 219 milhões, o Fluminense com 173 milhões, o Guarani com 141 milhões, o Internacional 130 milhões, além do Palmeiras na 10ª colocação com 88 milhões de reais. Ainda de acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, as dívidas dos clubes esportivos é de 5 bilhões e 300 milhões de reais com a União. Mas o que são essas dívidas? O porquê dessas cobranças? São todas cobranças tributárias que têm a ver com imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS e COFINS. Essa relação, é bom explicar, não tem nada a ver com pagamentos já acordados em programas de refinanciamento, como o Profut, com o qual vários dos clubes brasileiros se acertaram em 2015. Só para você entender direitinho como é que funcionam essas cobranças. Corinthians deve 737 milhões de reais, de acordo com a Procuradoria-Geral, e esse valor não está incluso também o financiamento do estádio. Por que esses 737 milhões são tão preocupantes? Porque eles equivalem a mais do que um ano inteiro de receita. Só a título de esclarecimento, em 2018, o último ano em que o Corinthians declarou quanto arrecadou, esse ano de 2018 teve arrecadação de 466 milhões de reais. Ou seja, o Corinthians precisaria dedicar basicamente 2 anos inteiros da sua receita para acabar pagando toda essa dívida com a União. Raciocínio parecido vale para o Atlético Mineiro, com seus 356 milhões de dívida e arrecadação em 2018 de 258 milhões de reais. Já o Vasco precisaria de basicamente um ano de todas as suas receitas para bancar todas essas dívidas. Ele deve 256 milhões de reais e arrecadou em 2018 261 milhões de reais. Mas daqui a pouquinho eu vou te explicar que esses valores todos, essas cobranças altíssimas, elas podem virar absolutamente nada. Já conto essa história para você. Antes, preciso só continuar contando como é que funciona essa dívida relacionada à capacidade de arrecadação de cada clube. O Botafogo tem 251 milhões de reais em pendências e teve receitas em 2018 de 183 milhões de reais. Na sequência, o Flamengo com 224 milhões de dívida. Na temporada de 2018, a arrecadação foi de 543 milhões. No ano passado, em 2019, o Flamengo já divulgou basicamente quanto arrecadou, algo na casa dos 850 milhões de reais, ou seja, de todos, aquele que teria a situação mais tranquila. Certamente conseguiria quitar esses 224 milhões sem grandes dificuldades. Só para arrematar a respeito de cada um dos clubes citados entre esses 10, o Fluminense, com dívidas de 173 milhões, arrecadou em 2018 297 milhões de reais. Já o Guarani, que deve 141 milhões de reais, teve um faturamento em 2018 de apenas 15 milhões de reais. O Internacional vem na sequência, dívida de 130 milhões e receita há 2 temporadas de 293 milhões de reais. E para fechar, o Palmeiras, com dívidas de 88,3 milhões de reais junto à União, teve em 2018 a maior receita entre todos os clubes brasileiros, com um faturamento de 688 milhões de reais. Bom, voltando à matéria, depois que o Valor Econômico fez a publicação, muitos torcedores andaram bem preocupados nas redes sociais. E eu entrei em contato com vários dirigentes desses clubes que fazem parte da relação dos 10 que mais devem. E a sensação para quase todos é a mesma, de absoluta tranquilidade
Tudo por causa dos exemplos de Atlético Paranaense e São Paulo, que conseguiram na justiça a reversão dessas punições. Em 2018, o Atlético Paranaense foi liberado do pagamento das dívidas, algo na casa de 85 milhões de reais. No ano passado foi a vez do São Paulo, então por conta dessa jurisprudência, Corinthians, Atlético Mineiro, Palmeiras, Inter, Flamengo, Botafogo, Vasco e Fluminense parecem bem tranquilos em relação a essa cobrança. Eles entendem que é questão de tempo, até por conta da jurisprudência já aberta, de que eles também sejam inocentados em relação a essas cobranças milionárias. O primeiro a se livrar dessas cobranças foi o Atlético Paranaense, que em 2018 conseguiu uma importante vitória no CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Houve uma votação para julgar o caso do Furacão, esses 85 milhões de reais cobrados pela União, e por 6 votos a 2, o Atlético Paranaense acabou sendo liberado desse pagamento. A justificativa para a liberação se deu sob a alegação de que os clubes são associações sem fins lucrativos e estão isentos desses pagamentos de impostos, como PIS, COFINS, Imposto de Renda, entre outros. Já a Procuradoria-Geral da Fazenda defendeu que a Lei Pelé iguala os times de futebol às sociedades empresariais. E a resposta do Atlético e do pessoal do CARF foi de que nenhum clube distribui lucros para sócios e reinveste o que arrecada em atividades esportivas, o que configuraria as associações sem fins lucrativos, ou seja, sem a validade de cobrança de todos esses impostos. O São Paulo seguiu exatamente o mesmo caminho na justiça e teve o mesmo desfecho, até por isso Atlético Paranaense e São Paulo não constam nessa lista de devedores. E depois de Atlético Paranaense e São Paulo, é mais do que natural que Corinthians, Atlético Mineiro, os 4 grandes do Rio, o Palmeiras, o Guarani e o Internacional recorram à justiça e sigam esse mesmo caminho para conseguirem também isenção completa em relação a essa cobrança junto à União. Bom, pessoal, espero que tenham curtido o vídeo e entendido. Quem ficou com dúvidas, fique à vontade para deixar perguntas nos comentários. Vou tentando, na medida do possível, responder a vocês. Se você curtiu o vídeo, não esquece de dar um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta o botão vermelho de inscreva-se. Aproveita e aperta também o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. E use o espaço para comentários para deixar sugestões de vídeos que você gostaria de ver aqui no canal do Nicola. Beleza? A gente se vê numa próxima. Até!